Deputado, qual avaliação o senhor faz sobre esses primeiros meses do governo Bolsonaro? A gente tem uma ala técnica que trabalha bem, você tem ministros como Tereza Cristina, como o Tarcísio, como o ministro Paulo Guedes e outros que fazem um trabalho sério e mantêm um pouco abaixo do radar das polêmicas políticas do presidente. Porém, o presidente atrapalha muito com a radicalização do discurso, com o sectarismo, com a falta de diálogo com o parlamento e com já começar a fazer campanha para 2022 desde já, né? Isso prejudica bastante porque acirra os ânimos entre as instituições. Como anda a articulação entre o governo e o Congresso? O que pode ser melhorado? Qual que é a sua avaliação? Hoje não existe, né? Basicamente teve a aprovação da reforma previdenciária porque o presidente da Câmara tomou isso como pauta e não porque o governo articulou sua aprovação. Você vê que agora a principal proposta vendida pelo governo nesse segundo semestre, pelo menos dos setores do Ministério da Economia, é um IPMF, né, um Imposto Único sobre Movimentações Financeiras, e isso não ressoa de nenhuma maneira no Congresso Nacional, né, e não vejo isso ganhando força com nenhum tipo de negociação, com nenhum tipo de articulação, porque hoje não existe nenhum tipo de diálogo, de articulação do Palácio do Planalto, da Esplanada dos Ministérios com o Congresso Nacional. A criação desse imposto pode, então, travar o avanço da reforma tributária? Acho que o envio, né, dessa proposta por parte do governo não deve travar, mas vai gerar uma derrota acachapante para o governo e vai ser um desgaste desnecessário, né? Acho que se o governo fizer o cálculo político corretamente, ele nem envia e deixa o parlamento fazer a reforma do Bernardo Api. O governo também tem uma agenda de costumes. Essa agenda, de certa forma, por levantar temas polêmicos, atrapalha a agenda econômica? Olha, eu não vejo, eu não entendo muito bem quando colocam essa agenda de costumes. O que eu vejo que chamam de agenda de costumes é o discurso de radicalismo do presidente, que não é proposta nenhuma, que não é agenda nenhuma, é simplesmente um conjunto de arroubos aí do presidente, em que ele solta aí na sua destempere e que atrapalha a pauta do parlamento, sim. Você está no primeiro mandato. Qual que é a sua percepção sobre os bastidores do Congresso? O pessoal mais antigo, mais tradicional, ele tem recebido bem esses deputados novatos? Qual que é a sua avaliação? Não dá para separar, né, novato de antigo, assim. Acho que você tem diferentes perfis de antigos, diferentes perfis de novatos. Você tem antigos que se dedicam muito à pauta, que estudam, que fazem um trabalho sério. Você tem os antigos fisiológicos, que evidentemente só negociam cargo, negociam emenda. E da mesma maneira, você tem os novos também que se dedicam, que fazem um bom trabalho. E tem os novos fisiológicos também, né? Então acho que não há essa diferença brutal ali entre novos e antigos. Você continua tendo bons e maus políticos, tanto daqueles que se reelegeram, como daqueles que estão no primeiro mandato. Hoje as redes sociais facilitam acompanhar o trabalho do deputado, ao mesmo tempo o deputado apresentar o que ele tem feito. Isso tem desvirtuado um pouco a atuação dos parlamentares. A gente pode falar de uma certa forma a chamada bancada da lacração, que é muito mais gravar um vídeo do que apresentar projetos e discutir. Eu acho que a gente não pode criticar o meio, né? Que é a internet, que de fato é uma coisa positiva e que até democratiza o debate, faz com que as pessoas estejam mais próximas do seu representante. O problema é o representante que utiliza esse meio como fim em si mesmo, né? Então, eu ganho likes por ganhar likes, não para aprovar uma proposta, ou não para explicar um pensamento, mas simplesmente para ficar mais famoso, né? E isso sim é ruim para o debate, né? Não o meio em si. Isso lá no dia a dia mesmo, na discussão dos projetos. Isso, de certa forma, atrapalha? Deputado gravando live, gravando vídeo, isso interfere nas discussões? Bom, geralmente os parlamentares que ficam 100% do tempo no plenário gravando vídeo, gravando live, não debatem o projeto, não tem influência nenhuma dentro do debate interno do parlamento, né? E, portanto, não estão cumprindo suas funções de parlamentares. O que, na sua avaliação, precisa ser feito para o país ter uma retomada econômica mais consistente, criar bases para ter um crescimento mais sustentável? A gente precisa focar em questões microeconômicas, em desburocratização, em facilitar o crédito, em diminuir o spread bancário, em você ter regularização fundiária e a entrada do poder público nessas áreas que hoje ele não pode entrar, em pensar políticas públicas principalmente para o microempreendedor que hoje trabalha na informalidade e também pensar numa nova reforma trabalhista para aquele que não é empreendedor, mas também está informal, que é o grosso da economia brasileira, né? Isso vai depender mais do protagonismo do Congresso ou por iniciativa do governo? Depende do parlamento e de que o governo não atrapalhe. Você mantém um otimismo de que a relação com o governo, com a articulação do governo possa melhorar? Duvido muito. E uma última pergunta, o Movimento Brasil Livre vai virar partido? Curto, médio prazo não, mas acho que a tendência a longo prazo é que se torne sim.